Olá, tudo bem? Sou a professora Solange, atuo na Escola SESI de São João da Boa Vista há quase 14 anos e venho aqui compartilhar com vocês o meu artigo, né, Desafios da Alfabetização acerca de uma educação inclusiva. O que tem nesse artigo? Bom, primeiramente, esse artigo ele visa socializar um trabalho de alfabetização e letramento com um aluno que foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, iniciado em 2003 por mim, né, e continuado pelos meus parceiros da Escola SESI 156 de São João da Boa Vista. Nele eu compartilho com vocês as buscas, né, e pesquisas acerca da educação. Bom, de acordo com a nossa concepção de ensino, é sociointeracionista, né, que leva a consideração de todo o processo ambiental, social e emocional pelo qual a criança passa até chegar à escola. Então, essa riqueza, né, de pluralidade, de saberes entre as crianças proporciona maior interação entre as mesmas, contribuindo ainda mais para a construção dos saberes, né? Desta forma, a escola se torna um espaço democrático e inclusivo. E é isso que nós fizemos na nossa escola. Muito importante nessa fase, o professor tem que problematizar, contextualizar o mundo letrado que nos cerca. Como eu sempre digo, né, os textos, tudo que nós trazemos para a criança nesse processo de alfabetização tem que ter significado para eles, tem que fazer sentido. Mais importante do que ler é ele compreender o mundo que o cerca. Por isso, né, o planejamento ele é fundamental, ele é muito importante para que a gente consiga atingir os pilares da educação de todos e para todos. Vamos lá, a nossa alfabetização, né? A alfabetização, ela engloba, né, o letramento, o desenvolvimento das habilidades de leitura, de cálculo, de compreensão do mundo que vive, certo? E o estudante com transtorno de espectro autismo tem como desafio ampliar esses repertórios, né? E ele amplia através das estratégias pedagógicas que nós, né, educadores, proporcionamos para eles. O principal aqui, como sempre digo, é conhecer o meu aluno. O professor precisa ter essa sensibilidade, porque não adianta o professor conhecer vários métodos, concepções, se ele não entender as dificuldades do aluno e como esse aluno aprende. Então, ter essa sensibilidade é fundamental. Então, conhecer o aluno. E aqui nessa conhecer o aluno foi quando, né, em 2013, numa sala de primeiro ano, eu com uma sala heterogênea, como a gente sempre recebe, numa entrega de uma capa de caderno, eu percebi que eu entreguei a capa para todo mundo e quando eu voltei a um determinado aluno, a capa havia desaparecido. Fiquei, né, intrigada com isso. Eu falei assim, nossa, eu entreguei para você também, mas entreguei outra. E fiquei olhando. E nesse detalhe eu percebi que o aluno estava ingerindo, né, se alimentando da capa. Eu falei, nossa, ele está comendo, né? E quando eu perguntava para ele o que ele estava fazendo, ele falava o nome dele que ele havia comido. Aí entreguei a terceira capa para ele e o mesmo ocorreu, ele também comia. Eu falei assim, tem algo estranho, né? Precisamos investigar aí. O primeiro estalo que me deu foi esse. O segundo foi que assim que estava fazendo as atividades, ele levantava do lugar e ia se alimentar do lixo. Ele virava o lixo da sala e se deliciava como se fosse um banquete. Eu falei assim, nossa, também temos que prestar atenção nesses detalhes, né? E aí chamamos a família sempre muito participativa, começou a busca incessante, né? Com uns profissionais, especialistas, para a gente chegar a um diagnóstico. E enquanto isso, na sala, eu fui sentindo, né, vendo o que deixava o irritado, por exemplo, quando algo saía da sua rotina, percebia que ele ficava extremamente irritado. Então, tomei partido de fazer uma rotina visual para ele. Tirei foto dele em diversos ambientes da escola, ele no refeitório, ele na biblioteca,
ele fazendo atividade, ele na quadra, ele utilizando o banheiro. E assim organizei um painel de rotina, né, com as fotos desse próprio aluno. E todo dia esse painel estava disposto à sua frente, que era colado no meu armário, com velcro, e a gente organizava a rotina. Então ele sabia, desde o momento que ele chegava na escola, o que ele teria que fazer no dia. Então tinha atividade, tinha o momento da alimentação, do café, tinha o momento da biblioteca, tinha o momento da sala de informática, e assim sucessivamente. Eu percebi com esse quadro de rotina, esse aluno ficou bem mais calmo, né? E eu consegui avançar com ele em vários aspectos, tá? Um dos aspectos que eu percebi que ele ainda não tinha adquirido era o sim e não. Então, realizei filipetas com o rostinho do sim e o rostinho do não. Então, em algumas situações, ele retirava a roupa na sala. Então, eu mostrava para ele que não podia retirar a roupa, a cartinha, né? A ilustração do não. E que em quais situações que a gente retiraria a roupa, né? Por exemplo, tomando banho, se trocando, caso sujasse. E passo a passo, né? Dia a dia, esse aluno conseguiu avançar no seu aprendizado, da hipótese pré-silábica que ele chegou, né? Que ele tinha muita dificuldade para fazer as letras, mal conseguia segurar o lápis, a tesoura, a régua, esses instrumentos que são importantes para a vida, né? Então, o que eu realizei? Uma sequência didática, né, de atividades para trabalhar a sua coordenação motora fina, como, por exemplo, modelagem de massinha, separar grãos com a pinça, rasgar bolinhas de papel crepom, diferentes tipos de alinhavo, né? E essas atividades sempre eu tendo o meu norte, né? Sempre ia orientando, servia como um termômetro para observar se precisava da minha intervenção ou não, se precisasse intensificar ou não essa atividade. As atividades de letra eu preparei com fontes em tamanhos maiores, né? Para que ele conseguisse fazer o traçado em cima das letras em tamanhos maiores. E assim, a gente sempre colocava o que ele mais gostava, que era a bola. Então, sempre no final do dia tinha alguma atividade relacionada à bola, porque ele era um grande apreciador desse brinquedo. E ele conseguiu, né, com muita insistência, com os alinhavos, com o traçado das letras, ele conseguiu avançar, né, da hipótese pré-silábica, e ao final do ano ele já estava alfabético, né, e as avaliações deste aluno ao longo do ano era realizada através de relatório, ele não tinha nota, então todo mês eu fazia um relatório, que era enviado aos profissionais que estavam acompanhando, e no segundo semestre chegou o laudo do espectro autismo, né, para nós, para a família, e aí começamos a trabalhar dessa forma mais intensificada, direcionada. Eu, como professora, fui realizar uma pós de alfabetização e letramento, a fim de ajudá-lo mais ainda, ele e os outros da sala, né? Mas um foco importante é a parceria da família, e essa parceria foi fundamental, né? E a instituição, né, do SESI na qual eu trabalho, que após esse laudo promoveu muitas oportunidades, contribuiu muito para o desenvolvimento deste aluno, contratando estagiária, né, as EFEs, que ajudaram também nesse intermédio. E cada vez mais esse aluno começou a interpretar, a entender o mundo que o cercava. Abaixo vocês vão ver uma foto dele na biblioteca, escolhendo o livro. E o livro era Um Barulho Estranho, e ele conseguiu fazer a leitura da capa do livro, e veio todo contente me mostrar. Então, é um aluno assim que nós conseguimos ter êxito através de muita insistência, essa sensibilidade do olhar do professor, né, em perceber que tinha algo diferenciado ali e como a gente poderia ajudar e intervir para que esse aluno avançasse. E a gente sabe que a sala de aula é um lugar muito rico, né, que o convívio com as outras crianças nesse espaço compartilhado alavanca muito a aprendizagem. A sala o acolheu muito bem, e isso até hoje, ele está na escola hoje também, acho que no 9º ano,
e percebe que o apoio, né, das crianças também ajudaram muito nesse processo para essas novas descobertas. E é assim, receita pronta não há, a gente sabe disso. A gente tem que conhecer os métodos, conhecer o meu aluno e descobrir qual é a melhor maneira dele aprender, né? E estar disposto a isso. Olha algumas fotos dele. Aqui ele está trabalhando em equipe junto com o Lego e as crianças. Aqui é o momento em que eu disse que ele pegou os livros na biblioteca, né? Que ele escolheu e ele conseguiu ler o título para mim. Isso foi um momento de muita alegria. Espero ter contribuído para que vocês se espelhem, né, nesse projeto e ajudado de alguma forma, porque é essa a intenção. Um grande abraço a todos.